Olá, boa noite, família. Boa noite, família do Limão. Boa noite a você aí que não está no bairro do Limão. Muito obrigado por ter clicado aí no link. Muito obrigado por estar aqui comigo, com os nossos irmãos. E principalmente, muito obrigado por você estar compartilhando essa live, na certeza que também Jesus Cristo está aqui conosco. E nós vamos fazer mais um tema aí do nosso estudo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre sua vida, sobre a sua família. Amém? Hoje vai ser uma noite muito especial, irmãos. Com certeza, porque nós vamos agregar ainda mais conhecimento da palavra de Deus. Se você não pegou os últimos estudos, né, nós já estamos aqui no terceiro dia, né, no terceiro tema, né, desculpa, no terceiro tema do nosso estudo, né, que fala aqui, ó, tá passando aí na legenda, né, uma estátua assustadora, né? E esse é um dos principais, né, um dos mais importantes temas do estudo do livro de Daniel. Nós vamos descobrir ali o que Deus revelou para o rei, né? E o que ele tem revelado para cada um de nós a respeito deste sonho, dessa estátua assustadora. Então, é muito importante que você esteja aqui conosco até o final dessa programação. É muito importante também que você já compartilhe, né? Estou recebendo mensagem aqui, espera aí que eu estou chegando. Pessoal mandando mensagem aqui no WhatsApp, falou assim, não, dá para esperar, porque a gente já chegou aí no horário, já deu 19 horas, e já tem bastante gente aqui já conosco, né? Mas é muito importante aí que você dê bastante aí like pro próprio Facebook, né? Eu vou dar meu like aqui, ó, tá aparecendo aí para você, aperta aí no joinha, no coraçãozinho, que a própria plataforma, né, vai divulgar essa nossa transmissão. E é muito bom, irmãos, é muito bom que nós estejamos aqui unidos, tá uma noite aí gostosa para aprender da palavra de Deus, né? Tivemos aí um pouquinho de chuva aqui na cidade de São Paulo, e hoje nós vamos, agora, né, nós vamos juntar a nossa fé, nós vamos orar ao nosso Deus no final
desse estudo. Você pode deixar aí suas mensagens de pedido de oração, que também nós vamos orar pelos pedidos. Nós vamos falar também um pouquinho aí dos anseios, da ansiedade das pessoas, o que elas também têm a testemunhar do nosso Deus. E você já sabe também. Eu vou colocar aqui, irmãos, o link para vocês que desejam aí entrar ao vivo aqui comigo, não tenham vergonha, hein? Entra para participar aqui comigo, para dar sua contribuição, para falar, fazer o seu comentário, ó, segue o link aí, tá? A ISD Limão compartilhou aí com vocês, ó. Se você deseja entrar aqui conosco, vai ser uma benção. Tem muita gente aqui no chat que eu quero cumprimentar também. O Douglas Pérez, meu amigo, boa noite. A Marilu também está aqui, Marilu. Beijo para você, Deus abençoe. O meu amigo Pedro Alves também está aqui, está mandando boa noite aos amigos da SD Limão, um abraço a todos. A Cláudia Gonçalves também já mandou seu boa noite. A Michelle, ó, eu vou colocar aqui uns comentários para vocês aparecerem aí também. Já que as pessoas não estão aparecendo aqui comigo ao vivo, eu vou colocar o comentário de vocês. Eu coloquei o da Michelle, vou colocar o do Joilson também. Boa noite, meu amigo. E também, quem mais colocou comentário aqui? Olha o Salve Neres aqui. O Salve Neres também está se recuperando aí, viu, irmãos? Vamos orar pelo Salve aí, para que ele volte aí a sua rotina normal. Tenho certeza que Deus já está cuidando dele, pois a gente está em oração para que ele se recupere o quanto antes. A Suzana também já entrou, está mandando boa noite. A Josi Assis, obrigado pela sua presença. A minha queridones amiga Cíntia, boa noite, Cíntia. Coloquei o comentário dela aqui. Boa noite. Boa noite também para minha amigona Adri. Deus abençoe você, obrigado pela presença, viu? Isso que é a grande diferença, né? Nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Tem muita gente aí que está pedindo para esperar. Vamos ouvir, então, um louvor que eu coloquei, que eu preparei aqui para cada um de vocês, que é uma bênção também. E aí, assim que a gente terminar esse louvor, a gente já entra no nosso tema, que é uma estátua assustadora do livro do profeta Daniel. Amém? Vamos lá, vamos ouvir esse louvor? Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça
meus olhos e me faça ver o teu poder. Realiza teus planos em mim. Acenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos. Venham perdidos que teu nome, milagres vão acontecer. Amém. Que lindo louvor, né? Eu gosto muito desse louvor, da letra desse louvor, principalmente na parte que diz assim, né? Tira de mim o que me impede de ser teu, né? Às vezes a gente se prende a tantas coisas que esse mundo oferece, ou até mesmo maus hábitos, né? E que impede os planos de Deus realizarem em nossas vidas, né? O que tem impedido você, meu irmão, minha irmã, de alcançar tudo que Deus tem a colocar em sua vida? Eu sei o que eu tenho feito, né? Que tem impedido de Deus colocar os planos deles em minha vida, né? É uma luta espiritual. Você também sabe das suas lutas, né? E que a gente possa gradativamente deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida para que ele nos molde, para que assim Deus possa entrar com providências em nossas vidas, amém? Bom, vamos começar mais uma vez o nosso estudo aqui. Antes de começar, eu quero pedir a presença do Santo Espírito através da oração, que você ore comigo, tá? Ore aí com todo o seu fervor, peça a proteção e a paz, e que o Espírito Santo afaste todos os males que impedem da gente agregar o conhecimento da palavra de Deus. Então, da forma que você está, feche seus olhos, se concentre na palavra de Deus e faça a sua oração junto comigo. Amém? Vamos orar. Querido Santo e Eterno Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela tua santa misericórdia, pelo perdão, através do sacrifício e do ministério de Jesus. Pedimos agora, Pai, a tua santa paz, a tua proteção, que teus santos anjos habites, Pai, em todos os lugares, com meu irmão, que minha irmã que está orando aqui comigo. Que teu santo bom Espírito faça presente. Pedimos para que ele acalme nosso coração, expanda também o nosso entendimento da tua palavra que será estudada mais uma vez, Senhor. Essa é a nossa oração e pedimos para louvar e honrar o seu nome, em nome de Jesus, Pai. Eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos começar aqui mais uma vez o nosso estudo. Eu vou compartilhar aqui os slides, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, que eu já preparei aqui com todo o carinho para cada um de vocês, para a gente conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Deixa eu preparar aqui, irmãos, está quase pronto. Mais um clique aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui para mim. Vamos lá. Achei. Pronto, pronto, pronto. Agora eu vou voltar aqui na mensagem, eu vou aparecer aqui. Deixa eu colocar ele também para ficar de uma forma melhor. Eu vou deixar a tela cheia, tá? E aqui eu volto para poder falar com vocês. Mais um clique aqui. Agora sim. Estão conseguindo ver? Se vocês estiverem conseguindo ver aí normalmente, pela minha tela aqui do celular, tá legal para ver. Enquanto isso, eu mando um beijo aqui para Carla Gonçalves, que já entrou, a Cida Mendes, a Cida Pérez também, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início aqui ao nosso estudo. Antes de começar a entrar no tema 1 aqui, vamos fazer uma recapitulação. Nós estudamos, né, no tema 1 e no tema 2, que Jerusalém, né, a cidade de Jerusalém,
e também a cidade de Babilônia, né? Elas se encontram aí desde o início da Bíblia, no livro de Gênesis, né? E é relatada também até o final da Bíblia, no livro de Apocalipse, né? Então, ali é um exemplo do bem e do mal, né? A cidade de Deus, de Jerusalém, ela foi citada desde ali de Melquisedeque, né? Era o sumo sacerdote da época, e nós vimos também que o próprio Deus permitiu que Nabucodonosor, né, rei de Babilônia, ele invadisse a Jerusalém, né, roubasse ali os utensílios junto com o seu exército, né, e também levasse cativos ali aquelas pessoas, né? Uma dessas pessoas era o próprio Daniel, e também a Bíblia relata ali a história de seus 3 amigos, né, que tiveram ali os seus nomes trocados, assim como Daniel também, né? Todos os nomes, né, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eram nomes, né, são nomes que fazem uma referência ao Deus Pai, né? O próprio Daniel, né, é um nome que faz referência ao próprio Deus. Porém, quando eles chegaram em Babilônia, seus nomes foram trocados para adoração a deuses pagãos, né? E também ali eles tentaram colocar a alimentação ali que eram adoradas a ídolos, né? Mas Daniel e seus amigos se mantiveram firmes, né, com seus princípios e não entraram ali no paganismo, né, de Babilônia, né? E a história, né, que a gente vai continuar estudando aqui, a gente está estudando a parte histórica do livro de Daniel, a gente percebe ali quão grande foi a luta de Daniel com seus amigos para manter ali os princípios, né, e não se desviarem das coisas do único Deus, né? E agora a gente vai saber um pouquinho mais quem é esse rei, né, de Babilônia, né? Será que a Bíblia relatava ele, o nome dele, anteriormente com seus profetas? Olha só o que a gente encontra aqui no livro de Daniel, né? Nome Nabucodonosor, irmão, significa aí em caldeu prece para o deus Nabu, né? Prece para ter proteção do deus Nabu. Como eu falei aqui, eles adoravam vários deuses, né? Não era um só. E Daniel, né, junto com seus amigos e o pessoal ali de Jerusalém, servia ao único Deus, né? Deus Pai, Espírito e Deus Filho, através da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, o próprio nome Nabucodonosor fazia referência a esse Deus Nabu, né? Que era para proteção. Só que, irmãos, olha só que curioso, né? Lá em Jeremias, né, milhares de anos atrás ali ainda, Jeremias já relatava o nome de Nabucodonosor, antes mesmo de ele ter nascido, né? Olha só o que se encontra lá em Jeremias 27:6. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha só, Deus chama o rei de Nabucodonosor de meu servo, né? Então, o que a gente aprende aqui é que o rei Nabucodonosor, ele foi um servo de Deus para que viessem ali a trazer juízo para o povo de Israel, né? O povo estava se desviando dos caminhos de Deus, e Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, junto com seu exército, né, viessem a sitiar a Terra Santa, Jerusalém, né, e levasse o seu próprio povo para ser escravo em Babilônia, né? Será que isso traz alguma relevância para você nos dias de hoje, né? Quando algo assim não está acontecendo, algo até mesmo no país, algo no mundo, que as coisas não estão acontecendo de uma forma tão boa, né? A gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? E mesmo quando Deus permite certas situações no mundo, é porque Ele está trazendo um juízo, mas um juízo, né? Um alerta para o povo de Deus. Se isso não fosse feito em sua época, né, certamente o povo de Jerusalém iria ali se desviar dos caminhos de Deus para sempre, né? Então Deus já usou Nabucodonosor, e a gente vai entender bastante ao longo desse estudo, né, o que aconteceu com Nabucodonosor, porque ele era um servo de Deus e ali ele estava cumprindo, né, sem saber a vontade de Deus. Então Deus tinha um plano para Nabucodonosor, assim como ele tem um plano para mim e para você também, todos os dias, né? Muitas vezes a gente não percebe quais são os planos de Deus, né? E eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre os planos de Deus para
para a vida de cada um de nós, né? Você que é pai, você que é mãe, quais são os planos seus para os seus filhos, né? Plano de bênção, que seus filhos venham prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, Deus quer sempre o melhor para cada um de seus filhos, né? A gente sabendo que o nosso Pai Celestial quer o melhor para cada um de nós, basta a gente fazer a nossa parte, né? Em nenhum momento da Bíblia é relatado que Deus veio trazer paz, abundância à vida de seus filhos, sem que não houvesse ação humana, né? É necessário que a gente faça a nossa parte, né? Porque sem Deus, nada podemos fazer. Quando a gente se coloca nos braços de Deus, né? E obedece os seus mandamentos, Deus tem o maior prazer, Ele está muito mais ansioso do que nós de receber todas as bênçãos que Deus pretende colocar em nossa vida. Mas nosso coração é enganoso, a gente tem tendência pecaminosa, né? E às vezes a gente acaba se esquecendo e partindo para outros caminhos, mas a caminhada, a jornada, ela é árdua e a gente vai evoluindo gradativamente, amém? Então, a gente aprendeu aqui que Nabucodonosor era um servo de Deus, como foi relatado ali no livro de Isaías, né? E Deus usou grandemente para cumprir a sua obra. Olha só nesse slide, irmãos. Nesse slide aqui, a gente vai falar sobre já o sonho de Nabucodonosor, né? Ali, em Daniel 2, né, verso 1 e 2, e é muito importante que você depois acompanhe, né, na sua Bíblia, tudo que a gente está estudando aqui, irmãos, não pode ficar só limitado a esse estudo, né? Para a gente crescer em graça, em conhecimento, esse estudo vem para contribuir, para a gente expandir o nosso entendimento, para que quando a gente voltar para a palavra de Deus, a gente tenha um auxílio maior, né? O Espírito Santo vai atuar para que a gente possa entender a palavra de Deus, mas esse estudo, ele é complementar, né? Ele é um auxiliar da nossa comunhão diária, né? Da nossa busca incansável para a palavra de Deus, né? Então, volte-se para a palavra de Deus também, já com o acréscimo desse estudo, né, que eu tenho certeza que Deus vai revelar coisas extraordinárias para você, assim como revelou para mim lá no princípio, né, já ainda no começo da adolescência, quando eu estudava o livro de Daniel. Olha só, Daniel 2, verso 1 e 2 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, né, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram a se apresentar diante do rei. Olha só, irmãos, nessa época aqui, quando esses reis tinham sonhos, né, eles acreditavam que os deuses estavam mandando mensagem para eles. E se eles não lembrassem desses sonhos, era como fosse uma afrontação ao Deus, né, aos deuses dele. Né? Então eles precisavam lembrar. Se eles não lembrassem do sonho, é porque eles estavam rejeitando ali a mensagem divina, né, para eles. Então Deus iria castigá-los. E o rei teve um sonho, né? E ele ficou ali. Algumas pessoas dizem que ele não havia esquecido, mas aqui a gente vai estudar como ele tivesse esquecido mesmo desse sonho. E ele ficou muito perturbado. Gente do céu, preciso saber que sonho foi esse, né? Ele queria saber de qualquer forma que sonho que tinha sido esse. Então ele falou assim: vou chamar os astrólogos aqui, né? Os encantadores, né? E esses astrólogos, né? A Babilônia, irmãos, era um lugar de pessoas que estudavam muito. De onde surgiu os zodíacos que a gente vê hoje? Surgiu muito dessa época, porque eles estudavam muito essas coisas para poder ter uma visão do futuro, né? E o rei ali, ele contava com essas pessoas. Quando o rei muito se perturbou em não se lembrar do sonho que ele havia tido, ele chamou esses auxiliares, né, para ajudá-lo ali na lembrança desse sonho. Porém, aí que está a cerejinha do bolo, né? Ele ficou muito perturbado ali, porque quando esses auxiliares chegaram até a presença dele, né, rei, ele pediu: olha, encantadores, ou astrólogos, ou magos, né, vocês que estão aqui ganhando muito bem para isso, eu quero que vocês decifrem aí e me façam lembrar o sonho que eu tive, porque eu estou muito perturbado aqui. E esse sonho, né, como é que eles iam adivinhar, né? Eles não sabiam, eles queriam que o rei falasse do sonho que eles iriam dar a interpretação.
Aí o rei ficou muito maluco, né? Não, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão aqui para adivinhar as coisas, aí quer que eu fale o que eu sonhei para vocês interpretar? Aí vocês vão dar qualquer interpretação aqui, eu, bobo, vou acreditar, né? Não vai ser assim dessa vez, não. Eu quero que vocês façam o contrário. Vocês me revelem o sonho que eu tive, e aí vocês me dê a explicação desse sonho. Olha só que situação, hein, irmãos? Eu fico imaginando a cara ali dos astrólogos, dos encantadores, nesta situação diante do rei, né? E ali em Daniel 2, verso 4, né? Os caldeus, como eu falei, pediram para ele contar, né? Falar do sonho, né? E ele se negou. Só que lá em Daniel 11, a gente encontra a menção de Daniel, né? O próprio Daniel dizendo que só Deus pode revelar os sonhos, né? Só Deus pode conhecer o futuro, só Ele pode dar as revelações. E isso se perpetua até os dias de hoje, né? Quantas pessoas aí se dizendo conhecedoras do futuro, outras se passando aí por profetas, né? Mas isso faz parte da profecia. Quantos falsos profetas nos dias de hoje, né? Quantas pessoas ali querendo ler sua mão para falar o que vai acontecer do futuro, né? Como nessa época, né, milhares de anos atrás, já havia pessoas desse tipo, né? E em sua sabedoria, Daniel disse, olha, isso não é possível, rei, né? É só Deus que pode revelar o futuro, né? Só ele que é o conhecedor tanto do passado, do presente e de tudo que há. E aí a gente encontra aqui a reação do rei, né? Enquanto a tudo isso. Deixa eu só tomar um gole de água aqui. Enquanto isso, eu quero mandar um beijo para Nadir, para Geralda, para Marlizinha Cruz. Um beijo para todos vocês. Um beijo para Eliette também, que já entrou aqui. Boa noite, né? Gente, aí a coisa começou a ficar complicada, né? Porque já que eles não queriam adivinhar o sonho, né, não tinha capacidade para adivinhar esse sonho, o rei abriu um decreto de morte. Então, eu não quero saber mais de palhaçada aqui no meu governo, não quero saber mais de mentiras aqui no meu palácio, então, já que vocês não conseguem me servir, eu vou dar um decreto aqui de morte, né? O rei manda ali que todos os sábios, né, fossem castigados ali com pena completa, né? A pena de morte, né? E ele ficou tão irado, irmãos, que não só os magos, encantadores ali teriam que morrer, até aqueles que estavam servindo, né? Daniel era uma dessas pessoas que estavam servindo o Deus ali em seu palácio, né? E quando Daniel, né, não estava nem sabendo dessa situação, foi chamado, ele ficou sabendo que ele teria que morrer. Aí Daniel perguntou, né? Por que eu vou morrer, né? Porque ninguém decifra o sonho do rei, ninguém sabe o que esse rei, esse bendito rei sonhou, né? E ali Daniel diz assim, né? Daniel 2:16. Daniel pediu um tempo, né, para dar a revelação a Deus, né, a Nabucodonosor, né? Então ele disse que ele iria orar, né? Ele falou para o rei, dá um tempinho aí para mim, rei. Dá um tempinho aí que eu vou fazer uma oração. Como Daniel sabia que só Deus, né, conhecia todas essas revelações, ele pediu um tempo para o rei. Deus, rei, eu vou ali orar, né? Vou passar um tempo ali com meu Deus, e se for da vontade dele, ele vai me revelar o sonho, e eu trago a revelação desse sonho, né? Eu digo para o senhor aí o que o senhor orou, sonhou, né? E vamos ver o que vai acontecer. O importante disso tudo, irmãos, é que esta revelação que o rei tanto pedia, ela é uma revelação para nós também. Não é à toa que Deus permitiu essa história, né, fosse contada ali pelo profeta Daniel, porque a revelação que o rei iria ter, que nós vamos ver aqui, é a revelação para nós também. Ela vai revelar o porquê desse tempo que nós estamos vivendo e o que está por vir. Então, não saia daí, né? Compartilha essa live, deixa aí o seu like, clica aí no like para a gente poder expandir esse estudo, tá? Então, a gente vai saber aqui o que Daniel, né, após da revelação que Deus deu para Daniel, o que ele passou para o rei. Olha só que interessante, né? Daniel 2, 27 e 21. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, podem o declarar ao rei,
Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça que tivesse na tua cama são esse. Pram, 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 pram. Olha só, né? Daniel, ele pediu um tempo ali para o rei e foi orar a Deus, né, para saber o significado deste sonho, né? E Deus concedeu a Daniel, permitiu que Daniel soubesse desse sonho e fosse revelar ao rei. E o rei ficou ali muito espantado, né? Queria saber. Quando Daniel começou a falar sobre o sonho, ele ficou espantado, porque ele se lembrou, é isso mesmo, foi isso que eu sonhei, né? E quais foram essas revelações, né? Que nós vamos saber agora. Daniel, né, em verso 2, 36 a 45, né, ele informou o significado. E o significado desse sonho é justamente essa estátua aí que vocês estão vendo aqui, né? Essa estátua aí da imagem. Foi isso que ele sonhou. O rei, né, ele teve um sonho com essa estátua aí, né? E essa estátua ali muito espantou. Tá bom, né? Aí Daniel falou assim: olha, rei, você sonhou com uma estátua gigante, uma estátua assustadora. E o rei disse: pois bem, foi isso mesmo que eu sonhei. Mas me conta, por que que eu tive esse sonho, né? Isso quer dizer que os deuses têm uma mensagem muito importante para mim. Mas o que significa? E aí Daniel revelou, olha, a cabeça dessa estátua, essa cabeça, ela é toda feita de ouro. Isso tem um significado, o rei Nabucodonosor. Essa cabeça de ouro dessa estátua representa o seu reinado, né? Um reinado cheio de poder, por isso que ele é ouro, né? E por isso que ele é cabeça, né? E o rei ficou ali se sentindo, né? Poxa, eu sou cabeça, né? E uma cabeça de ouro, eu sou isso mesmo. E Babilônia era um lugar assim maravilhoso, né? Era um lugar, era um reinado muito poderoso, né? E o rei estava ali todo se sentindo por causa dessa revelação de Daniel. Porém, né, Daniel continua a revelar porque a estátua não era só uma cabeça, né? Ela era um corpo completo, né? Ele disse, né, que os ombros ali, né, o peitoral dessa estátua era um outro poder inferior ao do rei Nabucodonosor, né? Era um poder de prata. Então ele disse ali ao rei Nabucodonosor que esse reinado, né, essa cabeça de ouro daria lugar a esse ombro, né, a esse peitoral de prata, um reinado menor, né? E assim sucessivamente, né? O quadril ali seria de bronze e as pernas ali de prata, ou seja, né? Conforme a estátua, né? Em cada época da humanidade, um reinado ele teria poder, né? E aqui foi o sonho que Daniel disse até os pés, né? Se hoje o mundo ainda existe, é porque nós estamos inseridos nessa estátua, né? E semana passada eu perguntei, né, para todos quais seriam, né, em que parte do corpo nós estaríamos inseridos, né? E muita gente respondeu ali de forma correta que nós estamos ali vivendo a parte dos pés dessa estátua, né? Que é ali é uma confusão ali de barro, né, com a parte ali do pé da estátua que se confunde, né? E não se juntam jamais, né? E o rei ficou ali feliz, né, com essa revelação, mas nem tanto, viu, irmãos? Nem tanto, porque ele não admitia que seu reinado teria um fim, né? E aí a gente vai estudar ao longo desse estudo de Daniel, né? A estátua que o próprio rei construiu, ela toda de ouro, né? Dizendo que não, aqui não. Aqui não vai ter outro reinado após o meu, não. Eu reinarei, né? E as pessoas ali clamavam e adoravam esse rei, dizendo: ó, rei, vida longa ao rei, que dure para sempre, né? Então, ele depois, a gente vai entrar em mais detalhe depois dessa estátua que ele mesmo criou, toda de ouro, dizendo que o rei dele, o reinado dele não acabaria se jamais. Mas quem deu essa revelação foi o próprio Deus, dizendo: não, vai acabar assim, né? E após ao seu mandato, né, da cabeça, virá um reinado de prata. Quem é? A pergunta que não quer calar. Quem que é esse reinado de prata, né, que viria após o governo de Nabucodonosor e de Babilônia, né? A gente reencontra esse relato também na Bíblia, né?
Espera um pouquinho, só que eu vou voltar aqui para a gente não perder as informações, né? O peitoral da estátua representa ali, né, a Grécia, né, a Grécia que veio também depois, né, com, com o seu reinado ali, através de Alexandre o Grande, né, e também depois Ciro, né, ele entrou ali com o seu reinado também no quadril da estátua, e depois o reinado de Roma, né. Após longo tempo de tudo isso, irmãos, depois dessas profecias terem de fato acontecido, né, ainda no reinado de Nabucodonosor, a gente vê um relato sobre a forma que Babilônia caiu, né? A gente falou ali que já foi pela Grécia, mas depois da morte de Nabucodonosor, ele teve um filho, depois ele teve um neto, né? E no reinado de Beltesazar, que era o neto de Nabucodonosor, ele meio que ignorou essa história, essa coisa de revelação, de estátua, né? E ele estava ali todo soberano, né? Esquecendo que havia essa história aí em todos os reinados. Só que Daniel, ele ainda existia nessa época, né? Ele existiu ali no período de Nabucodonosor, passou pelo filho de Nabucodonosor e ainda servia o palácio do rei quando Belsazar, neto de Nabucodonosor, ainda era rei, né? E houve um tempo que Belsazar, né, ele deu uma festa ali no palácio, né, e estava ali adorando seus deuses, né, aquela festa, aquela coisa bem pagã, né, aquela orgia total, e foi que ele pediu para que aqueles utensílios, né, as louças, né, de Jerusalém, que haviam sido roubadas no reinado de Nabucodonosor, fosse levado até esta festa que o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, estava ali concedendo a todos, né? E ele pegou aqueles utensílios e fazia adoração aos deuses, né? E aconteceu, né, que nesta festa toda, houve uma surpresinha, né? Houve uma coisa ali que o rei não gostou. De repente, né, como foi a gota d'água ali para Deus, Deus Pai, né, ver toda aquela ação, usando os utensílios ali sagrados, né, para orgia, houve um relato na Bíblia muito assustador também, né? Eles estavam ali bebendo, se divertindo, de repente a coisa ficou tudo escura. E quando foi que eles olharam para a parede, né? Eles olharam para a parede, está acontecendo alguma coisa naquela parede. O que é aquilo? Uma mão misteriosa apareceu naquela parede, né? E começou a escrever. Escreveu uma palavra, escreveu outra palavra, escreveu outra palavra. E o rei, todos que ali estavam, ficaram muito admirados e assustados. O que está acontecendo nessa parede aí? Quem é essa mão aí? De quem que é essa mão, né? Uma mão misteriosa, alguns falam que era uma mão de fogo, escreveu palavras na parede. Só que eles não entendiam o significado daquelas palavras, né? Eles não sabiam o que estava sendo revelado ali. Só que eles ficaram muito assustados e a festa acabou naquele momento, né? O rei também ficou muito perturbado e falou assim: olha, preciso saber o que está acontecendo aqui. Chama lá, igual o seu avô, né? Caiu no mesmo erro. Chama lá os encantadores, chama lá os magos, os astrólogos, para que eles venham a decifrar o que está escrito nessa parede aqui. E, mais uma vez, né? Os astrólogos e os magos ali não conseguiram ajudar ao rei. Falaram assim: olha, a gente não sabe o que está acontecendo aqui, a gente não sabe o que está escrito, né? Por sua vez, a sua mãe, né, a mãe do rei Belsazar, disse assim: olha, filho, na época do seu avô, Nabucodonosor, aconteceu algo parecido, né? E o seu avô, ele pediu para um certo adolescente chamado Daniel, né, para decifrar o seu avô havia sonhado, né? E pode ser que ele venha revelar o que está escrito aí nessa parede, né? Foi quando imediatamente, né, é, o rei, né, pediu para chamar Nabucodonosor ali, né? E, na verdade, irmãos, eu falei errado aqui, né? Aqui o ombro da estátua são os medos e os persas, né? A Grécia vem depois de do reinado ali dos medos e dos persas, né? Através de Ciro, né?
corrigindo aí, anotem aí, tá? Para vocês não estudarem errado e falar aqui eu que passei a informação errada, tá? Aí, quando Daniel se apresentou, né, ao rei Belsazar, ele disse o que estava escrito na parede, né? Estava escrito essas frases aqui, ó. Mene, mene, tekel, usafrim, né? Em outras revelações ali, usafrim tá interpretado como Pérez também. Depois vocês podem conferir na sua Bíblia, tá? E aí, Daniel deu a interpretação, né? Que significa assim, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Usafrim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, né? Ou seja, na noite de 13 de outubro de 539 a.C. até 531, né, o rei Ciro, né, ele invadiu o castelo ali, desviando o percurso do rio para entrar ali e invadir o castelo de Babilônia. Olha só, né, enquanto eles estavam dando todas aquelas festas, né, Ciro e seu exército, eles estavam desviando o percurso do rio para poder invadir o castelo, né, e aquela festa toda eles nem imaginavam que seu castelo estava sendo invadido. E naquele momento que ele ouviu esses dizeres, e viu aqueles dizeres, né, e Daniel dessa revelação, o rei Ciro entrou no castelo, entrou naquele lugar onde ele estava dando a festa, e o rei Belsazar, ele nem falou nada, ele se rendeu, e ali ele foi morto, né, dando ali validade à profecia que foi dada a seu avô, que o seu reinado teria um fim, né, e ali os medos e os persas, eles entraram e dominaram Babilônia, que não existia mais, né. Lá no livro de Isaías, né, Ciro seria o rei que iria libertar o povo do cativeiro, né. Então, Ciro, quando ele já era rei, ele libertou o povo de Jerusalém do cativeiro, né, e eles tiveram a chance ali de voltar para Jerusalém, e essa é uma história também muito linda, né, quando foi contado por Esdras e Neemias, quando eles voltaram para Babilônia, para Jerusalém, para reconstruir a cidade também, mas a gente não vai conseguir entrar a fundo nesse estudo, fica para uma próxima, tá? Ali a gente vê os novos impérios, né? O próximo reinado seria, depois de Ciro, foi a Grécia, agora sim, né? A Grécia, depois que. Deixa eu encher a tela aqui para vocês lerem. A Grécia, né, ela conseguiu o seu reinado também destruindo o reinado ali dos médios do Persa, né? Então, Alexandre Grande, que era o grande rei ali do, dos gregos, né? E eles, por sua vez, derrotaram, né, os medos e os persas e começaram a reinar ali no mundo, né? Só que Alexandre Grande, ele morreu muito cedo, né? Quando ele morreu muito cedo e ele não tinha herdeiros, o seu reinado ali foi passado por seus generais, né? Os seus soldados, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Isso enfraqueceu muito a Grécia, né? Que foi dominada ali por Roma, né? E Roma que derrubou o Império Grego e começou a reinar também, cumprindo-se a profecia da estátua ali, que era as pernas dessa estátua, né, representando Roma, né? E ali, por que as duas pernas, né? Roma imperial, Roma papal, e ali ela se dividiu também por Constantinopla, né? E seguiu o seu percurso ali. Olha só que maravilhoso, né? Uma profecia que Deus deu lá no passado se cumpriu exatamente como Deus havia revelado, né? E terminando o Império de Roma, eu quero saber aqui dos irmãos que estão acompanhando, quem é que sabe, né? Nós vimos que Babilônia foi derrotada ali para os médios e para os persas, né? E depois os médios e os persas, né, foram derrotados ali pelos gregos, que por sua vez foi derrotados por Roma. E eu quero saber aqui dos irmãos que estão acompanhando, quem é que destruiu Roma? Quem é que destruiu o Império Romano? Quem sabe aí, estou dando uma oportunidade aí, vai ganhar um prêmio, quem souber, já conta aí no chat, enquanto eu bebo uma água. A pergunta é, quem derrubou o Império Romano, né? O Império Romano ali se deu, né, na época
168 a.C. até 476 depois de Cristo, né? Então, Cristo nasceu, viveu e morreu no Império Romano. Ninguém respondeu, gente. Não é possível que alguém não saiba, que alguém já não tenha estudado aí na escola. Ó, o Salvineres aqui falou que foi os bárbaros. O Salvineres já foi, já estudou isso comigo, particularmente ali, né? Ele já deu uma dica ali, vocês podem concordar ou não, né? Querer a ajuda do universitário Salvineres, né? Ou não, eu sei que quem derrotou os romanos foi pam, 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 pontinho, 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 né? A Cíntia falou que esqueceu. Esqueceu, Cíntia? Tá lá na sua agenda, que eu sei que você é uma pessoa que anota tudo, né? Com certeza tá lá na sua agenda. Mas como a gente não vai ter muito tempo aqui, eu vou revelar para vocês, né? E agora é bom que vocês anotem aí para saber quem, quem foi o rei Ordaco. O Jonatas está dizendo aqui, o rei Ordaco, rei do povo germânico. Tá quase lá, né? Tá esquentando, viu, Jonathan? Obrigado aí pela sua participação. Porém, irmãos, aqui está a revelação, né, de quem derrotou o Império Romano. Na verdade, ele não foi derrotado, né? Ele foi atingido ali pelas suas bases, né? Então, foi mesmo as tribos bárbaras, irmãos. Conhecida hoje como Europa, né? Hoje a gente conhece os países europeus, só que na antiguidade, antes de eles se estabelecerem ali como nação, né? Eram tribos, né? E a gente tem aqui o nome dessas tribos, e hoje a gente conhece essas tribos com outros nomes, né? Por exemplo, os francos. Os francos são os franceses, né? O país da França que a gente conhece hoje. E também uma dessas tribos que derrotaram aí o Império Romano foi os visigodos, né? Atual Espanha, né? Os suevos, né? Também conhecido hoje como Portugal. Os álamos, ou os germanos, né? Como disse aí o Jonatas, que é conhecida hoje como Alemanha, né? Os lombardos, a Itália, os bordungos, que é a Suíça, os vândalos, né, que já não existem mais, os saxões, que é a Inglaterra, os ostrogodos, né, já foram extintos também, e os érolos, né, que também foi extintos, né? Então, a Europa que a gente conhece hoje, antigamente eram tribos, né? E essas tribos ali invadiram, né, o Império Romano, e ali eles dominaram, né? Como a Roma perdeu seus imperadores, né? Eles ficaram sem um rei, né? Sem um imperador ali para comandar. Então, quem eles começaram a dar poder, né? Foi os chamados bispos da época, né? Os bispos, eles assumiram ali. E essa adoração aos bispos era tão grande que eles chamavam de pai esses bispos, né? Então, esses são os nossos pais, porque nós não temos mais imperadores, né? E pais, né? E na Itália, né, como era um Império Romano, é conhecido como papas, né? Então hoje, né, ainda se institui a denominação papa, porque eram os antigos bispos, né, que depois ali, com o crescimento do cristianismo, né, eles ao invés de perseguir os cristãos, eles resolveram juntar esses cristãos ao paganismo da época, né, e ali começou o início, né, da igreja primitiva, né, que é o catolicismo romano, né. Então, por isso, quando a gente vê se dizer, eu sou um católico apostólico que romano, né, porque as doutrinas vieram do romanismo, né, e do papado que se deu naquele início após a queda do Império Romano, tá? A gente vai prosseguir o nosso estudo aqui, que diz assim, né, como esses impérios eles foram derrotados, né? A profecia diz o quê? Que no domínio desses reinos, né? Ou seja, a gente acabou de ver aqui, hoje, né? Esse reinado mundial, ele se encontra aí na Europa, né? Nos países europeus, né? E nessa tentativa de juntar ali barro com ferro, né? Veio a ONU depois da Segunda Guerra Mundial, veio sempre essa junção de que o mundo fosse governado por um só reino, né? O que nunca mais foi possível, irmãos. E a palavra de Deus diz que no governo desses reinos, né?
Ou seja, desses países que a gente viu aqui, a França, Portugal, a Alemanha, a Europa, né? Quando esses reinos estiverem em evidência, estiverem governando o mundo, né? Eles estão em evidência para nos dias de hoje. E quando eles estiverem, é aí que vai vir uma pedra e que vai bater aonde? No pé dessa estátua. E o pé dessa estátua representa justamente esses reinos, né, que nós estamos vivendo hoje. Todos esses países aí, esses líderes mundiais, né? Ou seja, no tempo meu e no seu tempo também. É que essa pedra, né, que diz assim, né, vou abrir aqui para vocês. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmuiçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Isso é uma baita revelação, irmãos. A palavra de Daniel diz aqui que é fiel à sua interpretação. Assim como Daniel revelou ao rei Nabucodonosor que o seu reinado iria cair. Assim como ele disse que também os medos e os persas iriam cair, e os gregos iriam cair, os romanos iriam cair, quando estivessem esses reinos, né, desses países que não conseguem se entender, é neste tempo que viraram uma pedra para destruir a estátua por inteiro, ou seja, no meu e nos seus dias, essa pedra que representa Jesus Cristo, ele vai derrubar, ele vai bater no pé da estátua, e essa estátua será esmuiçada, como a gente vê aqui nessa imagem. E esta pedra que representa Jesus Cristo, ela virá para reinar, e o seu reinado não terá mais fim, porque é um rei eterno, né? É um reinado eterno, que é o próprio Jesus Cristo. Olha só, irmãos, como é importante essa revelação. Nós não temos o porquê duvidar, nós não temos o porquê de nos desesperar. Tudo está no controle e nas mãos de Deus. E quando ele diz que é fiel à sua interpretação e é verdadeira todas essas histórias, é só a gente olhar para o passado, o que aconteceu. A Bíblia é a única revelação que consegue nos trazer o futuro. E quando ela diz que é fiel e verdadeira a sua interpretação, e que essa pedra representa Jesus Cristo irá bater nessa estátua e vai destruir tudo, é porque o governo e o reinado de Jesus Cristo está muito próximo de acontecer. E quando a gente vê essas calamidades mundiais, é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus, assim que permitiu Nabucodonosor oprimir o seu povo, dizendo que para que esse povo se voltasse a Deus, esse mesmo Deus clama por mim e por você, para que a gente se atente, que essa pedra está vindo, que esse reinado de Jesus Cristo está muito próximo, irmãos. Não temos por que nos esperar. Esta mensagem foi dada lá milhares de anos atrás, para que eu e você estivéssemos aqui estudando isso, para que nos preparássemos para esse grande momento que se aproxima, que é a volta de Jesus Cristo. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Examine a si mesmo. Será que você, meu irmão, é aqueles que vão dizer: eis este meu Senhor, o quão grande eu aguardava o seu retorno? Ou você vai estar daquele outro lado, em que a Bíblia também declara que haverá pessoas que vão se esconder, porque não vão suportar de ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo voltando em grande poder com seus anjos. Irmãos, é muito importante essa revelação. Deus já revelou, e tudo que ele revelou que iria acontecer, aconteceu. Mais uma vez irá acontecer. E esse final se aproxima, que é a volta de Jesus Cristo. Olha só a revelação que Jesus Cristo tem a nos dar. Ele mesmo disse isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, esteja vós também. Olha só que tremendo isso, irmãos. Jesus Cristo disse que ele irá voltar, e ele está preparando o lugar, né? Olha só, esse verso é muito maravilhoso, se encontra lá em João 14, 1 a 3, né? Ele está preparando moradas para nós, né? E ele vai voltar para buscar, para que onde ele está, nós estejamos também. Ou seja, ele vai voltar, derrubar essa estátua, derrubar todo esse engano que foi criado lá por Babilônia, né? Para que a gente possa ter paz, alívio e não vamos chorar nunca mais, né? Mas ainda ele faz um último apelo, que diz assim: esta é a mensagem para nós nos dias de hoje, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos, se ele está batendo, né, é porque ele está do lado de fora, né? Essa é a mensagem para as pessoas de Laodiceia. O povo de Laodiceia somos nós, né? As pessoas do último momento, né? As pessoas que viveriam no final deste mundo, né? Ou seja, somos nós. E Jesus aqui está batendo a porta. E quando ele disse que está batendo a porta, naquela época de Jesus, não se usava bater na porta, né? Como se usa hoje, né? Só se batia na porta quando algo de muito urgente estava para acontecer, né? E Jesus deixou essa mensagem, que ele está batendo a porta. E ele precisa entrar no meu coração. Ele precisa entrar no seu coração, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. E ele nos alerta que está pronto para voltar. Que hoje, com mais esse estudo, né, a gente consiga entender e perceber o quão necessário se faz uma entrega total, para que a gente possa estar pronto para receber essa pedra que vai destruir toda essa confusão que a gente vê nos dias de hoje, né? E nos prepare gradativamente para receber o nosso Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço aí a todos vocês, né, por ter estado comigo aqui em mais um estudo. Semana que vem a gente vai dar continuidade nesse estudo, né, com o tema prova de fogo. É um tema também muito revelador para cada um de nós. E eu agradeço, viu? Agradeço aqui pelos comentários. O Jonas está dizendo aqui, né? Deus salve dessa calamidade do mundo, né? Nos guarde de todo o mal. E assim como aquele povo também orava, né? Para que Deus colocasse providência, ele colocou, né? Ele colocou várias providências ali, nem sempre da forma que a gente imagina. Mas uma coisa é certa: tudo que esse mundo tá passando, está acontecendo, é uma revelação de Deus para mim e para você, para que a gente se entregue verdadeiramente para esse momento que se aproxima, que é a volta do nosso Senhor. Eu agradeço a todos mais uma vez, a Poliana Cardoso também está aqui conosco, a Dulcineia, o Jonathan eu já falei. Que bom, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela presença, né? Nós vamos aqui agora fazer uma oração, para que Deus aí abençoe a nossa noite, para que nós tenhamos aí uma noite de paz na presença do Espírito Santo, amém? Vamos orar? Querido Santo e Eterno Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma vez permitir o estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por ter deixado essas revelações para cada um de nós, Pai. Isso nos tranquiliza e nos faz ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nos ajude a acalmar o nosso coração e não ficarmos ansiosos por tudo que está acontecendo nesse mundo, sabendo que o Senhor é que cuida de todas as coisas e prepara um lugar para cada um de nós, Pai, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Obrigado por ser o nosso Deus. Pedimos agora uma continuidade de uma noite em paz, nos dê uma noite de repouso, de bons sonos e um despertar para mais um dia na Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Nadir, também que está aqui conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos colocar um louvor agora. E se você ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, né? Já chegou a hora aí de você digitar aí no YouTube IASD Limão e se inscrever lá também no nosso canal ou participar do nosso 40 dias aí de comunhão com o Espírito Santo, que está sendo uma bênção também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Se você deseja entrar lá no
na nossa página do YouTube, mande mensagem nesse número, ou também se você deseja participar do nosso grupo de oração, vai ser uma bênção também. Deus abençoe, vamos ouvir um louvor agora, e a gente encerra aqui a nossa programação de hoje. Beijo, forte abraço, fica com Deus. Só um minutinho para mim colocar mais uma música aqui para a gente acompanhar. Espere em Deus. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei.